Saudações a todos, bugigangas.com. Estou fazendo esse vídeo aqui para dar uma resposta mais adequada ao colega Bruno, né, que perguntou aí no canal sobre um kit de eixos de metal aí para o WPL, o B16, né, que é o modelo 6x6, né. Eu respondi lá, mas eu achei que ficaria melhor se eu respondesse aqui explicando as diferenças aí, tá? Primeira coisa, Bruno, o eixo médio, tá? Existe um modelo de eixo médio convencional no WPL e existe esse modelo que eu estou citando aqui, ó. Tá? Eu vou deixar um link na descrição do vídeo que fala sobre os tipos de eixo médio do B16, né? Que é o modelo 6x6. Mas especificamente o kit que for comprado tem que ter esse sistema, né, de eixo médio aqui. O que esse sistema tem de diferente do outro, né? Porque ele tem um sistema de transferência de força para o eixo de trás independente, que é esse modelo que eu tenho aqui hoje, tá? Então o modelo convencional, ele recebe a força de um cardan pelo pinhão, que passa para a engrenagem, e essa mesma engrenagem tem que passar para o outro pinhão. Isso dá muito problema. Esse sistema aqui, ele recebe a força do cardan nesse eixo, e esse eixo ele toca a engrenagem aqui, que toca o eixo médio, e esse mesmo eixo transfere a força para o eixo traseiro, tá? Então isso é o correto a ser usado em modelo 6x6, e é esse modelo que tem aqui. Então a gente tem que se atentar ao kit que escolher, porque às vezes pode não vir esse modelo, tá? A outra dica que eu deixo para ele, para o Bruno, tá? É o eixo dianteiro. Basicamente tem dois tipos de eixo dianteiro. Tem um que ele tem esse sistema aqui, ó, que é uma cabeça aqui, né, com esses pininhos, que vai dentro da ponta de eixo. Esse tipo de ponta de eixo aqui é como se fosse um tipo de ponta de eixo copo, eu falo, né? Então a gente tem o copo, o mancalzinho aqui da direção, e aí existe esse tipo de ponta de eixo tipo copo. Ele funciona bem, então tem uma durabilidade muito boa. O problema desse eixo é que o ângulo que a roda esterça é limitado, né, por esses componentes, e ele dá jogo, né, ele costuma ficar uma quantidade de jogo, eu penso que até acentuada em relação a esse outro modelo aqui. Esse outro modelo ele tem um sistema tipo cruzeta, que é muito parecido com a do cardan. Então esse sistema é o melhor para eixo dianteiro. Ele tem um ângulo de trabalho da roda dianteira bem maior e ele dá bem menos jogo, um pouco diferente desse daqui que costuma ficar um pouquinho de folga. E outro detalhe, tá, é a questão da engrenagem. Basicamente existem esses três tipos de engrenagem para o WPL. Essa aqui é uma engrenagem de latão. Existe essa outro tipo de engrenagem, que eu já tenho um vídeo também no canal aí falando sobre as engrenagens que não presta, então tem que se fugir desse modelo, né, de engrenagens aqui, ó, porque ele tem uma diferencinha aqui, ó, o dente da engrenagem, ele não tem essa cava para cá, ó, e ele é serradinho aqui, e ele não funciona de forma nenhuma no modelo 6x6, tá? Então tem que ser uma engrenagem de latão como essa, né, que não é serradinho, ele tem as cavinhas mais profundas, só que a de latão ela tem menos durabilidade, né, por ser um material mais mole, ela desbasta mais rápido. E aí eu sempre dou preferência para essas engrenagens de aço, mais detalhe da engrenagem, né? Então esse conjunto preta, pode ver que os dentes são bem mais pontudinhos e aqui os dentes são mais profundos. Esse é o melhor tipo de engrenagem que tem. E ainda sobre os eixos, tá? Essa dica também é uma dica que também é importante, ó. Essa ponta de eixo, ela encaixa aqui. E essa ponteira do eixo, ó, observa que ela tem uma cavinha só aqui e acaba e termina, né? Esse tipo de eixo costuma ficar soltando essas pontas de eixo. A roda fica menos alinhada, ela tende a bambear mais, né, vamos dizer assim, quando você aperta a parafuso, né, a ponteira fica um pouquinho torta. E ela também tem uma característica de ficar soltando às vezes. Se não tiver uma chave muito bem travado, um trava-rosca ali para ficar muito bem travado, ela acaba ficando soltando e às vezes até cai a roda por causa dessa ponteira de eixo aqui. Tá? E aí existe esse outro, ele tem um sistema mais comprido, olha só, tá? Então aquela ponteira lá, ela acaba entrando mais aqui, o eixo entra mais dentro da ponteira e dá um alinhamento melhor na roda. E também não tem o problema da roda cair, entendeu?
Esse tipo de acabamento na ponta do eixo, ele também é bastante importante para o carrinho desenvolver melhor, a roda ficar mais alinhadinho e você não ter o problema da roda, da ponta de eixo ficar caindo, né, depois de algum tempo de brincar. A gente consegue observar isso em um ou outro kit que a gente escolhe, se vem esse tipo de ponteira de eixo ou não. Tá? Então isso é bastante legal também de estar olhando, estar cuidando, de estar se atentando na hora da compra. E aqui um kit, né, que a gente encontrou aí, que se a gente olhar aqui, a gente vê que ele tem esse sistema de eixo médio, que eu falo, e ele também tem esse sistema de direção que eu falo. Esse kit ele só peca mesmo na engrenagem, que é uma engrenagem de latão, mas vai funcionar bem, tá? Essa engrenagem ela não é ruim, ela é boa. O problema dela só é o desgaste um pouco mais precoce, beleza? Aí uma dica que eu dou aí é, antes de comprar o kit, também dá uma olhada no comentário dos outros compradores e às vezes até foto dos outros compradores, que eles costumam postar imagens de como que o kit chegou e a gente consegue confirmar se é exatamente o kit que está postado. Nesse caso, né, se é exatamente esse tipo de eixo médio, se é exatamente esse tipo de eixo dianteiro e se é esse acabamento nos eixos traseiros. Beleza? E qualquer dúvida, gente, se eu puder contribuir, posta aí no canal e a gente vai respondendo na medida do possível. Uma última dica aí para quem estiver assistindo esse vídeo, né? Não comece as atualizações pelos eixos de metal. Eu tenho um vídeo aí que eu faço a atualização dos eixos de metal, que é uma das primeiras atualizações que eu fiz, e lá eu mostro todos os problemas que eu tive após atualizar os eixos de metal. Então o correto é que vocês comecem atualizando. O motor é essencial, né, que não vai dar problema nenhum atualizar o motor, e posteriormente a elétrica do carrinho, ou a suspensão primeiro, para depois atualizar os eixos, porque a suspensão dele é de plástico, tá, gente? E lá eu mostro que quebra toda essa estrutura e o carrinho simplesmente não tem como rodar com ele se você não comprar essa balança de metal. Então ele não suporta os eixos de metal se não tiver com a suspensão já atualizada de metal, né? Um equívoco, né? Então atualizem primeiro o motor e depois a elétrica ou a suspensão, né, para essa suspensão de metal aqui, e deixa os de plástico rodar, os cardão de plástico rodar, as engrenagens originais rodarem até acabar. Enquanto elas não acabam, vocês vão atualizando a suspensão dele, o motor e a elétrica. E por último, a última atualização recomendada a se fazer são os eixos de metais. No máximo, atualização do eixo dianteiro para eixo de metal, porque o original dá muito jogo, né? Então incomoda bastante. E essa estrutura original do WPL, ele suporta o eixo de metal, o dianteiro. Mas esses eixos traseiros, o ideal é que vocês atualizem somente depois que atualizar esse componente da balança. Então é isso. Abraço aí a todos que tiverem essas dúvidas. Esse é o bugigangas.com.